esse tempo aqui, ó, isso aqui, a gente tem o verbo have. A tradução desse tempo aqui é eu. Quando fala assim, I have worked, a tradução é eu trabalhei, tá? E I have worked, eu trabalhei. Você deve estar se perguntando, mas é a mesma coisa do simple past? Não, tem um aspecto que é diferente sim, tá? Porém, aqui, como o foco está na estrutura, vamos focar nisso. Quando se traduz o simple past e o present perfect, que é esse tempo aqui, eu estou mostrando aqui, só que não está aparecendo não, que esse tempo aqui se traduz do mesmo jeito, tá? Porém, na maioria dos casos, tá? Tem uma exceção que não se traduz, mas na maioria dos casos se traduz do mesmo jeito. Porém, vamos entender aqui, vamos focar na estrutura. Então, ó, I have worked. Vamos entender essa estrutura aqui. O que acontece? O verbo have aqui, ele não tem significado, percebe? Ó, I have worked, eu trabalhei. O significado tá no verbo work. Beleza. E qual a estrutura desse tempo? Vamos entender aqui, rapidinho. Só para vocês não ficarem boiando. Vamos colocar aqui, ó. Então a gente tem work, que é trabalhar. Worked, que é trabalhou. E olha só que interessante. Worked, que é trabalhado também. Então, ó, I work, eu trabalho, I worked, eu trabalhei, e work também pode ser trabalhado, que é a forma do verbo no particípio. O verbo no particípio é aquele verbo que já que a ação dele já acabou, que é bebido, feito, beleza? Então, como o verbo work é um verbo regular, tá? Verbos regulares terminam em ed, o que vai acontecer? A mesma forma do passado vai se repetir no particípio. Só vou dar um exemplo de um verbo que não é assim, que é o verbo drink. Deixa eu copiar aqui. Mais inteligente fazer isso. Deixa eu ver. Melhor mesmo. Então, bora lá. Drink. Que passado é passado é drank. Tá? Aqui passado é drank. E o particípio é drunk. Aí percebe que no caso do verbo drink, eita, coloquei dois As aqui. Muda, ó, drink, drank, drunk. Então, se você quer falar, ó, eu bebi no simple past, I drank. Você quer falar eu bebi usando o present perfect, seria I have drunk. Seria isso, tá? Só para vocês entenderem. Então, bora continuar aqui. Então, beleza. Já entendemos isso daqui, né? Então, ó, I have worked. Tá. Falei pra você que have é auxiliar, né? Então, se have é auxiliar, tranquilo. Mas a gente tem aqui a forma do passado. I have worked, forma do particípio. O que vai acontecer? Olha só. Se have é auxiliar, vamos fazer aqui a forma negativa? Vamos fazer o seguinte. Vamos importar esse padrão daqui, que a gente já aprendeu, tá? De auxiliar mais not, para aqui, para a gente conseguir deduzir como é que seria o verbo have na forma do passado. Eita, desculpa. Como é que seria essa frase aqui, I have worked, na forma negativa? Lembrando que o have aqui funciona como auxiliar. Então, deixa eu tirar aqui a seta. Bora colocar aqui, ó. Como que vai ficar? I have, o que a gente viu? Auxiliar mais not. Então vai ser I have not worked. Beleza? Ó, I have not worked. Então, aqui, ó. I have not worked. Percebeu?
Olha só, percebe que o padrão é o mesmo. Olha aqui, ó. Ó, I have not worked. Perceberam? Olha só a diferença. Na verdade, a diferença não, né? A similaridade. A gente importou um padrão. I did not work, I did not work. Quando eu te falei que o have, ele é um auxiliar também, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a forma negativa vai ser com ele, ó. Eu só vou adicionar o not a ele. I have not worked. Então percebe que quanto mais padrões você conhece, mais fácil é de você importar esses padrões para estruturas novas e dominar estruturas novas. Então, isso acontece muito. Eu já falei isso várias vezes e não me canso de falar, que é o seguinte: se no começo você demora 10 minutos para entender uma estrutura, quando você está começando a aprender inglês, depois de um tempo praticando, quanto mais estruturas você sabe, menos tempo você precisa. Então, sei lá, no começo é 10 minutos. Mas eu já vi vários alunos meus explicando matéria nova, e eles já dominavam várias coisas. Eles aprendendo assim, eu acabei de explicar, eles falaram, caramba, eu já entendi. Por quê? Eles importaram a estrutura de outros padrões, ou seja, eles importaram padrões de outras estruturas. Então fica mais fácil de você conseguir entender. Beleza? Então, I have not worked. I have not worked. Porque a gente está importando esse padrão para cá. Olha só que interessante. E agora, aposto que você vai conseguir fazer também a forma negativa, tá? A forma negativa. A pergunta. Tô me enrolando aqui, ó. Bora lá. Pergunta. Minha seta não quer sair. Pera aí. Então, bora lá. Pergunta. Então, vamos escrever a resposta aqui. Então, o que a gente tem aqui? Na pergunta, o que acontece com auxiliar? Ó, do you work? Did you work? Will you work? Would you work? Vamos importar esse padrão de uma estrutura que a gente já trabalhou aqui, que a gente conhece. Vamos colocar para cá. Como que a gente vai fazer pergunta? Fala pra mim, pensa aí comigo. Como que a gente vai fazer pergunta? Olha só. Have you worked? Aqui. Auxiliar. Espera aí. Então, ó. I have worked. I have not worked. Have you worked? Me fala. Tem alguma coisa de novo aqui? Tem, né? Porque é um tempo novo, você usa o verbo na forma do particípio, né? Worked ou drunk. Mas concorda comigo que se você dominou, olha só, dominar é diferente de você conhecer. Então já perguntei para muitas pessoas, cara, você conhece, sei lá, o Simple Present ou Simple Past, né? Os tempos mais básicos, a pessoa fala, cara, conheço. Conhecer é saber que existe, né? Isso acontece muito quando você fala, você conhece fulano? Fala assim, eu já vi a pessoa. Seria basicamente isso. Já vi, sei de quem você está falando. Então, saber que esses tempos, eles estão aqui, eles existem, é uma coisa. Dominar esses tempos aqui, entendendo a estrutura, relacionando eles com outros tempos, é uma outra coisa. Então, entenda aqui. Se você domina esses tempos, é isso que eu digo por dominar, tá? Nesse caso aqui de estrutura, o que vai acontecer? Concorda comigo que quando você for aprender esse tempo aqui, que é um pouco mais avançado, que é o Present Perfect, que é essa estrutura aqui, não é que não tenha nada de novo, mas vai ser muito mais fácil para o seu cérebro aprender esse tempo. Por quê? Porque você já tem uma estrutura muito parecida na sua cabeça que você dominou, que é essa daqui, dos auxiliares. Você entende que o have é o auxiliar. Você vai ter que entender o quê? A forma do particípio, entendeu? Do worked, né? No caso, o work é um verbo regular, né? No caso do drink, seria o drunk. Você vai ter que entender, ó, que nesse caso você usa a forma do particípio, mas não se né, a ideia não é tipo eu tenho bebido, mas sim eu bebi. E aí você vai, beleza, entendi. Mas agora pensa só comigo. Você já passou por esses tempos aqui, você sabe que eles existem.
E aí você vai aprender, você vai estudar agora o Present Perfect. Percebe que você vai ter que aprender o que é um auxiliar primeiro, como que um auxiliar funciona, na forma negativa, na forma interrogativa, e depois você vai ter que fazer o quê? Aí você ainda vai ter que aprender também a noção de particípio. Sendo que se você já conhecesse essas estruturas aqui, o que ia acontecer? Você simplesmente ia ter que aprender só uma coisa, né? Em termos de estrutura, a forma do particípio, porque você importou esse padrão das estruturas, tá? Então, espero que tenha ficado bem claro essa parte.